Apenas não dá para pensar que isso é menos importante. E é ele que trabalha. E eu digo que aí, nesse caso, talvez valha a pena trabalhar também com um comunitarista flexível, que é um autor que eu gosto muito, que é Michael Walzer. Nesse livro, que é o Não é a Esfera da Justiça, é o Política e Paixão, com um liberalismo mais igualitário. Porque o que é importante relembrar, para não ficar também avançando demais, é que essa ideia de justiça distributiva é uma ideia importante para os direitos humanos, porque ela reconhece a obrigatoriedade do Estado de proporcionar para todos nós um mínimo. E esse mínimo, no plano interno, são os direitos fundamentais. No plano internacional, são os direitos humanos. E relacionando esses direitos a simplesmente a nossa condição de pessoa. E aí o círculo se fecha, por conta do fato de nós termos um atributo que é a dignidade da pessoa humana. Eu não vou ter mais os direitos garantidos a mim porque eu sou um cara bacana, ou porque eu tenho força para impor a alguém que me conceda esse direito. Eu vou ter direito a isso simplesmente porque eu sou humano. Rompe, então, com a ideia tradicional de justiça distributiva, que é a ideia aristotélica, e que certas pessoas têm, e que às vezes usam ela, por exemplo, ou a usam para negar, por exemplo, a validade, do ponto de vista da justiça, das ações afirmativas. Um colega nosso, aí também não precisa estar dizendo qual é o colega nosso, um colega nosso, alguns anos atrás, escreveu claramente: as ações afirmativas destroem uma coisa que é importantíssima para o avanço das sociedades, o mérito. Isso é Aristóteles puro. E Ética Nicômaco, Aristóteles diz o seguinte: a justiça pode ser vista em duas dimensões. Uma dimensão ampla e uma dimensão restrita. Justiça, em sentido estrito, se divide em duas espécies. Justiça corretiva, que é a que nós fazemos nos tribunais todos os dias, ou tentamos, né? E justiça distributiva. Para Aristóteles, justiça distributiva era distribuir os bens e valores e honrarias que a cidade distribuía de acordo com o mérito, com o valor dos indivíduos. Resultado: as coisas sempre iam para os mesmos. Porque na distribuição por mérito, quem está por cima sempre tem a chance, sempre tem as condições para receber aquilo mais facilmente que quem está por baixo. Quando a gente pensa em assunto, a gente diz assim: mérito é importante. Claro que o mérito é importante. Não tem nenhuma política de ação afirmativa em que o último colocado dos integrantes daquele grupo que seja beneficiado seja escolhido antes do primeiro colocado. O mérito sempre está presente. Nas cotas para indígenas, que a Federal do Pará tem, por exemplo, e que agora a Lei 12.711 de 2012, de agosto do ano passado, né, vai ser chamada de Lei Mercadante, porque ele é um maior entusiasta da lei, é um ministro da Educação, né, a Lei 12.711 estabelece agora para todas as universidades federais, quando houver a seleção, e se tiverem 10 indígenas concorrendo para a mesma vaga, não é o 10º que vai ser escolhido, é o primeiro. Ora, o mérito foi levado em consideração. Mas ele não pode ser um único critério. E ele não é critério para a distribuição do que é indispensável, porque o que é mínimo, e é essa que é a ideia que Rawls muda, que os comunitaristas compram, pelo menos o Walzer compra. Tá? Compra no sentido de adota. É de que a distribuição obrigatória do que é básico não é mais feita porque o sujeito tem méritos para isso. A distribuição é feita básica a todos porque todos têm a mesma característica, são humanos. Eu sei que em determinados casos isso acaba chocando, não nós trabalhamos com isso, mas é como dizer, tipo quando se fala em direitos humanos, eu vou oferecer direitos humanos para um indivíduo que praticou uma atrocidade, ele praticou uma atrocidade e vai ter restrições aos seus direitos, mas ele não deixou de ser humano. Nós não fazemos juízos de valor naquilo que é obrigatório, porque senão nós vamos ter que começar a decidir, quando o governo brasileiro começar a distribuir saúde, quem tem direito à saúde e quem não tem direito à saúde.
né? E, no fundo, não adianta dizer que nós é que somos privilegiados, é que ficaremos de fora, porque em nenhuma circunstância isso acontece. A situação é sempre a inversa. E eu sempre uso isso, para isso, o meu exemplo, porque uma coisa vai puxando a outra. Eu, em 2010, tinha uma parada cardíaca. Para sobreviver, eu fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fui operado no INCOR 2 vezes. Uma para corrigir a minha arritmia, outra para implantar um desfibrilador. Lá, que é um hospital público, eu era tratado igualzinho todos os outros pacientes. Alguns estavam lá pelo SUS. Eu estava pelo plano de assistência do Ministério Público do Trabalho. Mas não fazia diferença. Fazia apenas na velocidade. Para colocar um desfibrilador em mim, o plano assiste disse, coloque o que for preciso. Um plano de saúde que não está pensando no usuário, vai demorar um mês para dizer que coloca o mais barato. E para o SUS, o INCOR ia ter que negociar bastante para conseguir alcançar um preço, pelo menos compatível com o valor da aparelho para colocar. Mas tirando esta parte, na parte de cirurgia, de atendimento, todo mundo era igual. É um hospital fantástico do ponto de vista do material humano, né? bem, vamos dizer assim, abaixo do razoável do ponto de vista do conforto. Né? Então, eu digo que quem ficou numa UTI com 70 pessoas durante 30 dias fica em qualquer lugar. Então, eu me considero capaz de estar em qualquer lugar do mundo, porque eu vivi 30 dias acordado numa UTI que tem 70 leitos. E que não se dorme porque sempre tem alguém passando mal. Às vezes eu, às vezes os outros 69 que estavam lá. Mas o que importa não é isso. O que importa é o seguinte. O direito à saúde é igual para todos. Pois é, mas na hora que eu recebi alta, outros receberam com o mesmo problema que eu tive. Para eu corrigir esses problemas, eu gastava, naqueles primeiros meses, R$3.000 por mês. Isso não é pouco dinheiro para nós, que vivemos do que nós ganhamos, mas é perfeitamente compatível com a vida de um membro do Ministério Público. Só que eu conheci pessoas lá que ganhavam um salário mínimo. R$3.000 por mês não é compatível com quem vive de salário mínimo. No final, então, se eu resolvo fazer essas relações, eu não vou excluir os mais favorecidos, como aparentemente se pensa, que somos nós que pagamos os planos de saúde enquanto eles usam o SUS. Na verdade, nós usamos também o SUS, porque o INCOR é público e eu fui pelo plano de saúde do Ministério lá para dentro do hospital público. E no final, só nós temos chance de sobreviver. Isso mudou completamente a minha concepção, por exemplo, do que é direito à saúde. Até aquele momento eu achava que direito à saúde para todos era garantir um valor básico para todo mundo. Depois eu aprendi que direito à saúde só pode ser considerado como garantido quando eu tenho o que eu preciso para ter saúde. Então, se o Sandoval não tem nenhum problema de ordem física, de ordem fisiológica, o direito à saúde para ele se esgota na saúde preventiva, com um custo muito baixo. Mas ele tem direito à saúde. Se isso pode ser quantificado numericamente, digamos que corresponda a R$100 por mês. Mas para o Zé Cláudio sobreviver, não. O Zé Cláudio sobreviver, não. Eu tenho que fazer exames cardiológicos 4 meses. Eu tenho uma quantidade imensa de procedimentos, né, para poder aparecer aparentemente saudável, né, queimado de sol. Isso está fantástico. Aliás, eu até não queria falar fantástico, porque qualquer dia eu vou para o fantástico, mais naqueles que fraudam nas aposentadorias por invalidez. Mas eu sei que, para mim, saúde é uma coisa completamente diferente do que é o direito à saúde para o Sandoval, ou para vocês que estão absolutamente saudáveis, continuem todos. Né? É completamente diferente, até porque o custo é completamente diferente. Tá? Numa visão de justiça distributiva, não se leva em consideração o custo dos direitos. Se leva em consideração a necessidade de atribuir direitos. Não se leva em consideração no modelo de justiça distributiva, na concepção contemporânea, no mérito que o sujeito tem para obter aquele direito, ou esse direito. Se leva em consideração apenas o fato de que, por ser humano, ele tem direito a esse direito. Porque essa é a forma, por isso que eu disse que o ciclo fechava, essa é a forma que nós temos de respeitar
a dignidade inerente a cada pessoa. Essa ideia de direitos humanos, genericamente, penso eu, que nós devemos ter para poder avançar nas questões que são próprias da nossa atividade, somente dos procuradores do trabalho, que é o trabalho decente. Para terminar a questão de direitos humanos, não para terminar por hoje termina às 17h40, daqui a meia hora. Tá? Para terminar por hoje, aliás, Márcio, tu querias fazer algum comentário? Não. Só uma questão relativa à universalidade. Isso aqui até parece uma provocação, que é um embate que nós já travamos diversas vezes no Ministério Público. Eu, outros colegas, eu e a Tereza, né? Tereza é muita referência para mim, porque como ela trabalha com um objeto bem parecido com o meu objeto de trabalho, a gente acaba trocando ideia, não a gente coincidindo, mas tem uma relação bem próxima do ponto de vista do objeto teórico que nós trabalhamos. Mas essa é uma discussão importante para os direitos humanos, para que a gente possa compreender e ter um melhor aproveitamento do direito internacional em prol de objetivos que para nós são importantes. Isso não é destituído, então, de um caráter prático. Aparentemente se trata de uma obviedade. Da maneira como eu vou dispor, parece uma obviedade. A discussão é muito mais profunda. Mas tem um aspecto prático. É a maneira como nós nos apropriamos. Aliás, eu tenho dito que o Ministério do Trabalho ele é pioneiro da Justiça do Trabalho em diversas coisas, em diversos aspectos. Coisas que os advogados trabalhistas, e eu fui um advogado trabalhista antes de ser do Ministério Público, via de regra não atentam. Eu até hoje não vi, fora do Ministério Público, nenhuma discussão mais profunda que envolvesse direito internacional, a não ser travada por um membro do Ministério Público. Eu mesmo comecei a me acostumar a fazer isso nas ações públicas que eu proponho. Comecei, por exemplo, a pedir reintegração de quem era tratado como dirigente, mas não era dirigente sindical, formalmente, dentro daquela estrutura da CLT, dos 522, desculpa, que fala que só são os diretores e os suplentes, lá aproveitando o 545, ou do 538, que fala de quem são os dirigentes sindicais da federação e das confederações, e nós sabemos que às vezes eles são tratados como tal pelas empresas, e chega uma hora, eles são simplesmente dispensados ao argumento de que eu posso te tratar como eu quiser, mas também posso te aplicar a lei da forma que eu puder, da forma que a lei me permite. E eu cheguei a vencer mais de uma vez em ações civis públicas propostas contra empresas concessionárias de serviço público lá no estado do Pará, que coincidentemente foram concessionárias de serviço público, chamadas indústrias urbanas de eletricidade, abastecimento de água e saneamento, utilizando a Convenção 98 da OIT, que o Brasil ratifica, que proíbe ações que violem o direito de sindicalização, usando a Convenção 135 da OIT, que fala dos representantes dos trabalhadores da empresa, mostrando que se a empresa dá para um determinado trabalhador o status de representante dos trabalhadores, para todos os fins de se afastar, de militar, de atuar em favor, de representar, não pode, num determinado momento, dizer não te quero mais por qualquer motivo, porque o dirigente sindical, aquele que representa os trabalhadores, a pressuposição do OIT é que qualquer rompimento de contrato é um atentado contra o exercício da ação sindical. E aí, não vamos encontrar, porque o artigo 8º da Constituição é muito pobre nesse aspecto. O artigo 545 fala de uma multa que a empresa vai, lá no parágrafo 6º do 545, uma multa que a empresa está sujeita da autoridade administrativa se ela violar o direito de sindicalização, que ela viola quando ela coloca alguém para fora, porque o sujeito é sindicalizado, e nesse caso sindicalizado que representa. Não, a Convenção 98 já é muito mais aberta, proibitiva. A 135 garante muito mais direitos. Embora possam ser convenções de princípio, elas foram ratificadas, estão incorporadas no nosso ordenamento. Qualquer conduta contrária a um princípio jurídico
deve ser uma conduta considerada como violadora do ordenamento jurídico. Para isso, pelo menos, o pós-positivismo tem que servir, né? Se não vai servir para outra coisa. Então, essa é uma maneira, mas para isso a gente precisa começar a trabalhar com a amplitude dessas normas, né? Falar em direitos humanos, então, é falar claramente universalidade. Por quê? Porque eu não falo em direitos humanos limitado a um conjunto determinado. Quando eu falo em direitos humanos, eu falo em direitos que são de toda a humanidade. A universalidade, então, é uma característica própria, inerente à ideia de direitos humanos. Tá? Por isso que eu digo que nesse debate entre universalista, relativista e comunitarista, na questão da universalidade, o que nós temos é um falso dilema. Só se pode falar em direitos humanos universais, porque eles foram concebidos dessa forma. Isso eu falo com meus amigos antropólogos, os colegas que trabalham comigo na Universidade Federal do Pará. Até porque o programa de Direito Federal não é necessariamente de Direito. Precisa ser de Direito para fazer doutorado e mestrado em Direito. Precisa ser mestre em Direito e, no caso do mestrado, precisa pertencer a uma área afim. Educação, Sociologia, Antropologia, Filosofia, não tem nenhum problema. Então, nós temos antropólogos e esse debate é um debate que está acontecendo, que é um problema de direitos humanos. Eu digo que é um falso dilema. Eu até posso chamar de direitos humanos outra coisa, ou o que eu quiser. Até porque as denominações são uma construção humana e nós podemos, né, começar a utilizar. Se eu quiser... Eu demorei muito na filosofia, o professor de filosofia, que era fantástico, Zé Carlos Castro, e ele dizia assim: Zé Cláudio, isso aqui só é uma mesa, porque nós convencionamos chamar de mesa. Eu disse: meu Deus do céu, por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que entender? Isso é uma mesa e pronto, nós falamos de filosofia, não da mesa. Mas depois a gente percebe que esse significado aí é simplesmente uma construção humana. Agora, se nós estamos falando desse conjunto com uma finalidade específica, a ideia de universalidade é uma ideia que está presente desde o início. Porque se o direito é humano, não é o direito humano de um brasileiro, ou um direito humano de um espanhol, ou de um colombiano. É um direito humano de um ser humano. E tanto os brasileiros, como os colombianos, como os espanhóis, são seres humanos. É um falso dilema. Bem, mas isso não quer dizer que nós podemos, como uma parte da doutrina faz, e nós, às vezes, acabamos incorporando isso, de achar que o direito interno é um direito de segunda categoria. Por quê? Porque é evidente que a validade das normas se faz a partir de cada espaço político determinado, desde que quem ocupa esse espaço, ou desde que a entidade que organiza esse espaço, detenha autoridade para essa organização. Tá? Então, evidentemente que, embora nós trabalhemos com um conjunto de direitos que devem ser reconhecidos como válidos em todos os lugares do planeta, a validação vai depender sempre do comportamento do órgão político, do agente político, do ente político que é responsável por isso em cada espaço. Tá? Mais do que isso, é importante nós levarmos em consideração de que a cultura também produz normas jurídicas. E essa norma jurídica não necessariamente deve ser tratada como uma norma de categoria inferior. Essa história de controle de convencionalidade, de status, não é tão simples como a doutrina de direitos humanos tenta colocar. Não é tão simples pegar uma norma de direitos humanos, colocar dentro do ordenamento e dizer o seguinte: tudo que é contrário a ela não prevalece. Bem, mas o que é contrário a ela? O que é contrário a ela? Então, existe um espaço que se chama de saber local, ou da norma produzida internamente. Mesmo na discussão de direitos humanos. Ela serve, nos mais das vezes, para tornar factível a introdução daquele conjunto de normas na nossa vida. Que aí nós temos uma vida própria, diferente da vida dos integrantes de outros países. Se nós temos vidas próprias, nós temos padrões culturais distintos dentro do Brasil, pela sua dimensão continental, imagine de um país para outro. O papel do saber local, então, é temperar as normas de direitos humanos. Nós não podemos querer trabalhar, por exemplo, o direito de propriedade
que é o mais fácil de ser atacado, a gente sempre usa um exemplo mais fácil, que ele é mais simples de compreensão. Nós não podemos querer trabalhar o direito de propriedade da maneira como ele foi concebido nas convenções internacionais, no pacto. Porque o direito de propriedade do pacto é o direito da terra, de propriedade da terra, de uso exclusivo, garante contra qualquer um. Agora, nós temos comunidades que nem reconhecem, nem sabem que esse tipo de direito pode ser vislumbrado. As comunidades indígenas trabalham a terra numa perspectiva completamente diferente. No Brasil, eles trabalham uma perspectiva mística, uma perspectiva simbólica, e se nós quisermos concretizar isso um pouco mais, do ponto de vista do direito, mais ou menos como se fosse uma propriedade de natureza coletiva, pertencendo àquela comunidade, sem que cada indivíduo possa se julgar pertencente de um pedaço determinado, ou proprietário exclusivo de um pedaço determinado. A única forma de nós reconhecermos, entretanto, uma comunidade indígena reconhece o direito de propriedade, é reconhecer que no padrão dela a propriedade é uma coisa um pouco diferente. Essa é uma maneira que nós temos de usar o saber local para poder aceitar, incorporar na nossa vida os direitos humanos. É claro que eu não estou aqui sugerindo, que poderia primeiramente parecer, eu não estou aqui sugerindo que o saber local sempre prepondere, que qualquer saber local deva ser levado em consideração, como às vezes nós também queremos fazer. Nesse caso da violência de gênero, fora das comunidades indígenas, dentro era mais ou menos o que as antropólogas estavam lá discutindo. Por quê? Porque há limites para aquilo que nós podemos respeitar a partir dessa concepção ampla de direitos humanos que nós temos. Então, não é o saber local que vai justificar a violência contra as mulheres praticada nos países muçulmanos no Oriente Médio. Não há relativismo cultural, não há multiculturalismo, não há nenhum respeito à diversidade que justifique que alguém pode ser considerado inferior a outrem exclusivamente pelo seu gênero, ou pela sua identidade, ou pela sua orientação religiosa, ou pela cor da sua pele, ou pelas suas características físicas. Não, há limites, mas há um espaço. Tá? Então, eu digo que o fato de direitos humanos serem construídos independentemente de um padrão cultural específico não os invalida, pois o fato de poder ser justificado pelo fundamento é suficiente para essa validade. Na verdade, toda a doutrina filosófica que sustenta a ideia de direitos humanos, ela acabou levando em consideração isso. O que ele diz é o seguinte: nós temos um padrão, foi construído ao longo dos séculos. Esse padrão não é da sociedade A ou da sociedade B, embora às vezes ele seja da sociedade A, originário da sociedade A ou originário da sociedade B. Na verdade, ele é um padrão que a humanidade foi reconhecendo como o mais compatível com o respeito que as pessoas devem ter para com os seus semelhantes. E ele se impõe, então, a partir dessa ideia. Sim. Já vou respeitar o horário, com certeza. Tá? Mais ou menos aquela lógica de nós termos ou aceitarmos por consenso que determinadas condutas são mais adequadas ou não. Nós aprendemos que certas coisas se fazem mais facilmente por conta da experiência, nós aprendemos que certas normas se ajustam melhor à organização da sociedade humana do que outras. Muita gente, por exemplo, diz o que Kant tem uma importância tão grande. Que Kant chegou a uma conclusão que nós podemos chegar facilmente e que, no fundo, nós já temos incorporado em nós, aparentemente por uma construção que é extremamente rebuscada. Kant, com toda essa discussão de dignidade e direitos humanos, o que ele quer dizer é o seguinte: se nós pensarmos bem, viver em paz é melhor para todo mundo. Então, é por isso que ele diz: fazer o bem é a melhor conduta possível, ou é a única conduta possível. Ele não está querendo dizer que o homem é bom e que fazer o bem é uma coisa natural do ser humano. Não, é uma ideia racional de que essa é a forma mais fácil que nós temos
de obter aquilo que nós realmente queremos. Bem, direitos humanos a gente então encerra por aqui. Como nós temos pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos mais ou menos, eu não vou adentrar na questão seguinte. Eu só vou tentar fazer rapidamente umas observações, só para vocês poderem ter uma visão mais adequada do que vem a partir de agora. Eu reconheço que essas primeiras 4 horas de 50 minutos, elas são mais filosóficas do que possivelmente deveriam ser. Mas elas são necessárias para que, primeiro, vocês possam compreender a lógica do meu pensamento. Segundo, para que a gente possa relembrar coisas que nós viemos ao longo da nossa vida aprendendo. E terceiro, para que a gente possa construir uma concepção que dê sustentação, sem necessidade de maiores explicações, do que a gente vai ver daqui para frente. A partir de amanhã, claro que a discussão é um pouco mais prática. Não a discussão inicial do trabalho decente, que ela é mais uma discussão da construção desse conceito. Ela começa a ficar mais prática quando nós começarmos a trabalhar com as questões específicas do trabalho decente. Porque depois dessa visão mais ampla e dessa visão específica do trabalho decente, mas trabalhada ainda na perspectiva do conjunto, nós vamos começar a trabalhar com cada um dos aspectos que a OIT considera como indispensável que os trabalhadores tenham um trabalho digno. A liberdade sindical, o trabalho em condições a liberdade no trabalho, a igualdade no trabalho e o trabalho a proibição do trabalho da criança e a proteção do trabalho do adolescente. Quero dizer para vocês desde logo que desses 4 temas, o que eu tenho maior dificuldade do ponto de vista prático é no último tema. Eu trabalhei no Ministério Público em ações que envolviam a proteção do trabalho da criança, a proteção do trabalho do adolescente, a proibição do trabalho da criança. Mas não com a amplitude que eu trabalhei os outros temas. Então, nos aspectos mais pragmáticos, vou pedir ajuda. Tem muita gente aqui que acho que trabalhou especificamente, o Pedro trabalhou, né? Alguns trabalharam mais próximo, assim como em outros aspectos. Trabalhamos na questão da discriminação, eu, Viviane, Tereza e outros mais. Acho que a gente tem condições aí de ter um diálogo melhor. Mas esse aspecto vou me socorrer bastante, do aspecto prático, pelo menos, da ajuda de vocês, para a gente poder construir um pensamento aqui que seja mais intenso, mais forte. Os outros aspectos não. São questões que eu venho trabalhando já há muito tempo. Liberdade sindical é a minha formação toda, portanto, tenho muito pouca dificuldade, ou quase nenhuma dificuldade, para discutir, para compreender. Na questão da liberdade no trabalho, eu, depois de 10 anos, completei finalmente os meus estudos a respeito do trabalho profissional do escravo. Quem fez o curso anterior, só o Sandoval que estava lá, que é o responsável pelo curso, mas ele vai ver que os slides mudaram bastante. Eu discuto algumas questões do ponto de vista penal, não porque sejam importantes sobremaneira para os membros do Ministério do Trabalho. Primeiro porque eu acredito que nós, do Ministério do Trabalho, temos uma responsabilidade importante nesse aspecto. Não só porque nós atuamos do ponto de vista da reparação e da proteção dos trabalhadores que são vítimas disso, mas porque nós estamos presentes, e essa presença faz uma diferença muito grande. Mas principalmente porque é preciso, e eu tenho defendido isso há muitos anos, que a gente comece a falar uma língua pelo menos parecida. Não dá mais para nós trabalharmos uma questão que nasce no direito penal, ou que nasce do ponto de vista normativo no direito penal, sem uma compreensão básica de como se trabalha isso nesse ramo do direito. E na questão da igualdade, a gente vai rever questões que não são jurídicas. E por não serem jurídicas, a gente acaba ficando, também questões que não são jurídicas, acaba ficando à margem, ou apresentando correções nas nossas manifestações, ou eventualmente apresentando uma visão incompleta, e não conseguindo até compreender o nosso objeto. Eu, por exemplo, vou chamar a atenção, e que eu chamo a atenção sempre, acho que eu sou uma voz sozinha no âmbito do Ministério Público. Eu não estou mais no âmbito ativo do Ministério Público, eu acho que não tem mais essa voz. Porque o próprio autor não tenho visto mais discutir
que é o Otávio, né? Mas eu tenho defendido que a manutenção do programa de igualdade e oportunidade para todos, desenvolvido pelo Otávio, quando era coordenador de igualdade, que tem uma concepção teórica dele, é um programa que pode até não ter tido o sucesso que se esperava da maneira como ele foi concebido, mas ele ainda tem um espaço muito grande para ser utilizado. Então, aí a gente vai discutir aspectos mais práticos, se eventualmente algumas questões já estiverem superadas nesses 3 anos, que o Ministério Público, por ser uma instituição nova, do ponto de vista da sua feição nova, ele se renova muito rapidamente, né? Se algumas questões estiverem superadas, relevem isso, porque elas vêm em prol daquilo que eu conheço, ou vêm em razão daquilo que eu conheço, e em prol dessa visão mais completa. Tá?